Que um relatório que foi divulgado ontem, um relatório da Polícia Federal, mostra inclusive imagens que demonstram aquela proximidade ainda maior, ainda mais do que aquela que foi revelada recentemente lá na Suíça, nos Alpes Suíços, entre o Daniel Vorcaro e o Ciro Nogueira. Aí estão algumas das fotos. Diga, Berenice. É o amigo da vida, né, Daniel? Foi assim que o ex-banqueiro definiu a sua amizade com Ciro Nogueira. Ontem foi um dia marcado por uma avalanche de informações, né? Não só do relatório da Polícia Federal, como parte também dessa proposta de delação, e o próprio relator André Mendonça trazendo esses depoimentos de pessoas que já foram ouvidas e foram chantageadas por essa máfia que envolve o Banco Master. Agora, ainda em relação ao senador Ciro Nogueira, ele tem muito a explicar. Não só ele, como também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Nessa avalanche de notícias ontem, de informações que foram chegando, por exemplo, eles refrescaram aqui o Fórum de Lisboa, conhecido também como Gilmar Palusa, que em 2024 muitos políticos foram para esse evento do ministro Gilmar Mendes, bancados pelo Banco Master, inclusive hospedagem e convescotes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira, a gente tem que lembrar, os dois até o momento, são aqueles que apresentaram emendas que iam favorecer o Banco Master no Congresso Nacional. A do Ciro, você já deve se recordar, com relação ao aumento do Fundo Garantidor de Crédito para R$1 milhão, e o Hugo Mota conseguiu ter uma emenda aprovada no mesmo ano em que ele foi bancado para ir para Lisboa pelo Daniel Vorcaro. Eles viajaram em junho de 2024, na época do evento, e em dezembro do mesmo ano foi quando o Hugo Mota, ainda sem ter o título de presidente da Câmara, apresentou essa emenda que ia dar muito dinheiro para o pai de Daniel Vorcaro, envolvendo o crédito de carbono, garantindo pelo menos 9 bilhões por ano, né, um investimento certo que aconteceria ali nessa questão que envolve o crédito de carbono. Então, eles precisam se explicar. E ontem, Daniel, eu estava lá no Congresso, e aquilo lá estava daquele jeito, né? Teríamos uma reunião de líderes e o Hugo Mota chegou, nós jornalistas estávamos todos ali esperando a chegada dele para questionar sobre essas passagens para Lisboa, as hospedagens, e ele foi ali questionado. O senhor sabia que quem bancou essas passagens, que quem fez as reservas caríssimas no hotel em Lisboa, teria sido um patrocínio, digamos assim, de Daniel Vorcaro? E ele não respondeu. Era tão simples, né? Até me lembrei ali do relator no Senado que falava é sim ou não, era tão simples de responder, mas ele não disse nem sim nem não. Ele disse que confia nas investigações da Polícia Federal e que isso vai comprovar que a conduta dele sempre foi lícita. Então, assim, não está querendo responder por quê? É algo que chama atenção e nos intriga. Pois é, essa relação de Daniel Vorcaro com o parlamentar do Piauí, Guta Pires, chamou bastante a atenção dos investigadores e, aliás, de toda a imprensa, de todos nós, à medida que essas informações foram sendo publicadas, sobretudo essas imagens aí, pelo pagamento também, vale lembrar, de acomodações de um elevadíssimo padrão, como hotéis de luxo no exterior, esses pagamentos feitos pelo Daniel Vorcaro. Segundo o Daniel Vorcaro, a princípio, você deve se lembrar, naquela segunda proposta de delação, era por amizade, é porque eu gosto muito dessas pessoas e eu estou fazendo apenas puramente por amizade. Depois, ele reconhece, admite que foi pagamento de propina. É como se alguém, além do Ministério Público, pelo menos até o momento, tivesse caído nessa conversa fiada. Ninguém paga esses valores milionários a título de amizade, em especial quando a gente está dentro desse contexto de empresários e de políticos. Peraí, tá tudo na mesa, tá tudo muito claro. O senhor Paulo Gonet tem muita coisa para se explicar também dentro desse contexto, até porque nesse relatório da Polícia Federal, do qual o ministro André Mendonça tirou o sigilo, aparece também o nome do senhor Paulo Gonet e do André Rodrigues.
como pessoas a quem o Daniel Worcário teria buscado antes da sua prisão em novembro do ano passado. Então, além dessas conexões aí políticas com essas personalidades, ao que tudo indica aqui por esse relatório, pelo que está sendo apurado até o momento, essa influência do Daniel Worcário dentro da polícia, dentro da estrutura do Ministério Público, chegava nas suas chefias. Ele coloca os nomes aqui, então essas pessoas precisam se explicar. Em um trecho, o Daniel Worcário diz o seguinte, ele pede para que os subordinados das corporações, isso em contato, em tese, com o André Rodrigues e com o seu Paulo Gonet, que os seus subordinados não praticassem nenhuma sacanagem, porque senão ia tudo para o saco. E tem esses nomes aqui. O André Rodrigues é citado. Como é que o Daniel Worcário estava tendo contato com essas pessoas antes da sua prisão? Esse nível aqui de contato? Então, veja, nós estamos diante de uma organização criminosa que ela comprometeu tudo. O que a gente pode esperar dessas investigações? Que bom que a gente está tendo esse ministro André Mendonça que não está se curvando a esse sistema podre e está expondo tudo. O que mais virá daí? Estamos aguardando aí a notinha aí do André Rodrigues, pelo menos, explicando o que saiu desse relatório.